Olá pessoal, muito bom dia, professor Jonas. Então pessoal, o tema dessa semana, segundo assunto do terceiro bimestre, é citologia, ou estudo das células. Então peço para que vocês assistam essa videoaula com atenção, anotando os conceitos. Alguns nomes novos serão disponibilizados para vocês. Então atenção, anota tudo no caderno, porque no turno da tarde vai ser disponibilizado um exercício e uma dica. Não façam esse exercício de todo jeito. Se fazer de todo jeito, a nota vai ser baixa, consequentemente. Então, preste atenção na aula, anotem os conceitos, porque o questionário no turno da tarde vai ser relacionado com essa videoaula aqui que eu disponibilizei para vocês. Então, vamos lá a um dos assuntos que é um dos mais impressionantes da biologia, a biologia celular. Vamos lá ao estudo. Então, pessoal, estudaremos hoje a citologia, também conhecida como biologia celular. E a citologia é a área da biologia que estuda a célula, certo? Então, olha o conceito aqui de células. Ó. Células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Todos os seres vivos possuem células, certo? Todos os seres vivos possuem células. E aqui está a definição das células. As células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Então, vamos estudar nessa aula aqui a constituição das células, a estrutura das células e a função que as células possuem, certo? Então aqui, só para representar nessa imagem aqui para vocês, como está ilustrado aí, que tem um dos órgãos que nós temos, possuímos vários órgãos. Aqui está situado o coração. Então aqui, ó, esse coração aqui foi isolado para esse lado de cá, ó, isolei aqui nessa imagem. Então ele está sendo representado aqui e sabemos que ele é um órgão. Então, por ser um órgão, ele é composto por vários tecidos, certo? Vários tecidos formou esse órgão aqui que faz parte do coração. Esse órgão aqui, o coração, certo? Então, vários tecidos formam esse órgão aqui que é o coração. E vocês sabem, ou devem saber, que os tecidos são formados por células. Então, o acúmulo de células, aqui, ó, isso aqui é uma única célula. O acúmulo de células formam tecidos, então várias células, milhares de células formou um tecido. Os tecidos em conjunto, tecidos diferentes, formam os órgãos, certo? Então nós possuímos diversos órgãos no nosso organismo, um estômago, um intestino, a nossa própria pele, que é um órgão aí que vocês veem todo dia e às vezes nem sabiam que era um órgão. Então o maior órgão que nós possuímos é a nossa pele. Então saibam que um órgão é formado por tecidos e os tecidos são formados por um acúmulo de células, certo? Então, relembrando, isso aqui a gente viu na sala de aula, espero que tenha memória boa. Então, nós vimos que as células, como aqui já botei o conceito no slide anterior, é a unidade funcional e estrutural básica dos seres vivos. Então, um acúmulo de células formam os tecidos, o acúmulo de tecidos formam os tecidos diferentes, formam os órgãos diferentes órgãos unidos formam os sistemas. Então, só um exemplo de sistemas. Nós possuímos o sistema digestório. O sistema digestório é formado por diferentes órgãos, como exemplo, o estômago, o intestino, o esôfago. São órgãos diferentes que formam o sistema respiratório. Então, diversos sistemas são formados por diferentes órgãos. E esses sistemas, todos unidos, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestório, que eu já falei, sistema respiratório, os diversos sistemas que nós possuímos formam o organismo como um todo. Mas qual é a base do organismo vivo? Todo organismo vivo são as células. Então, as células, como eu conceituei para vocês no slide anterior, copinha aí, são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos, certo? Aqui está demonstrando diversos tecidos que existem: tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido muscular. Então, os diversos tecidos que existem, eles são formados a partir de quê? A partir de células, certo? Então, pessoal, essa imagem aqui é mais por uma curiosidade que eu quero ilustrar para vocês o processo de reprodução sexuada, que é quando existe a junção de dois gametas diferentes. Então, aqui está sendo representado para vocês o gameta masculino, que nós, homens, produzimos, e aqui o óvulo, ou mais corretamente chamado de ovócito secundário, que é o gameta que as mulheres produzem, certo? Então, no processo de reprodução, quando acontece a junção do gameta masculino com o gameta feminino, há a formação de um novo indivíduo, certo? Esse novo indivíduo é representado aqui por essa célula aqui, ó. Então, quando junta-se o espermatozoide com o óvulo, forma uma nova célula. Essa célula é chamada de zigoto, certo?
E nós, particularmente, nos seres humanos, o período de gestação é cerca de 9 meses. Alguns nascem prematuros, mas normalmente é 9 meses, certo? Então, essa única célula que foi formada da junção do gameta masculino com o gameta feminino vai passar por um processo de divisão e formação desse novo embrião, desse novo feto. Ao longo de 9 meses ele vai se desenvolvendo. Então percebam uma coisa que é bem interessante na biologia. Então essa única célula que foi formada lá no primeiro dia de junção dos gametas, a partir do tempo que vai ocorrer a gestação, que a mulher vai ter esse filho no seu ventre, e isso vale para todas as espécies que possuem reprodução sexuada, sempre há a união do gameta masculino com o feminino, a mãe vai ter o período de gestação, certo? Qual é o período de gestação? É o período de amadurecimento, formação do embrião e dos diversos sistemas que existem nele, certo? Então essa única célula aqui, sendo representada, ela vai se diferenciar no processo de amadurecimento do embrião humano. No caso aqui eu estou dando exemplo do embrião humano. Então percebam, uma célula hemácia, que é a célula da nossa corrente sanguínea, uma célula nervosa, que faz parte do nosso sistema nervoso, uma célula da pele, uma célula do músculo, uma célula do osso, uma célula do tecido conjuntivo. Todas elas, o que é que possuem em comum? Elas todas foram, no período inicial, uma única célula chamada de zigoto. E aconteceu um processo de diferenciação. Essa única célula se diferenciou nas mais variadas células que existem em nosso organismo. Então, um conceito bastante interessante que eu quero que vocês prestem atenção e anotem agora é o seguinte: por mais que todas as células aqui que estão sendo representadas, tecido conjuntivo, célula do osso, célula muscular, célula da pele, possuam formas diferentes, também possuem funções diferentes, porque a célula do osso possui uma função diferente de uma célula muscular, que tem a função de se contrair, se locomover. A do osso é mais sustentação. Todas elas possuem aspectos diferentes, formas diferentes. Elas possuem o mesmo material genético, que foi a aula que eu dei para vocês na semana passada. Possuem o mesmo material genético, porém passaram por um processo de diferenciação que fizeram com que elas ficassem especializadas na sua função. A célula muscular tem a função de locomoção, certo? Tem função de contrair e relaxar, para que os músculos se mexam. A célula nervosa já tem outra função, mas todas um dia, todas essas que são diferenciadas aqui, um dia foram a mesma célula. Então, todas possuem o mesmo material genético, porém, possuem particularidades diferentes. Foram diferenciadas para executar funções diferentes, certo? Isso aqui é um conceito importante, espero que tenham captado. Se não captou, volta aí esse videozinho e assistam novamente. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu estou pronto para retirar a dúvida que vocês tiverem, certo? Então, essas imagens aqui, uma célula sanguínea e uma célula nervosa, as mais diferentes células que existem em nosso organismo. Nós, seres humanos, possuímos cerca de trilhões de células, uma quantidade de células enormes, certo? Lembrando, todas elas, por mais que sejam diferenciadas, um dia, no processo de formação desse novo indivíduo, elas foram uma única célula igual, o zigoto, certo? Então, continuando ao estudo da célula, que é o nosso foco de hoje, as células são muito pequenas para serem vistas a olho nu. Nós fizemos uma prática, espero que todos vocês tenham visualizado a prática que nós fizemos ainda quando estávamos na escola, que vimos a estrutura da cebola, principalmente primeiro B, que viu comigo na prática experimental, eu sei que todos viram, certo? Todos que participaram dessa aula. Primeiro A e C, não sei quem foi o professor de vocês, mas espero que tenham visto também as células da cebola. Então, por que a gente levou aquelas células da cebola ao microscópio? Porque as células são muito pequenas para serem vistas a olho nu, certo? Então aqui vou passar para vocês um histórico do processo de descobrimento da célula, como ocorreu. Então, por as células serem muito pequenas, não tinham conhecimento da sua existência. Somente em 1590 foi que surgiu o primeiro microscópio de luz. Certo? Somente em 1590 surgiu o primeiro microscópio que permite observar estruturas que tenham micrômetros, um tamanho bem reduzido que o nosso olho não consegue perceber. Então, uma célula típica humana possui cerca de 50 micrômetros, então é uma estrutura bem pequena que a olho nu não é vista, é necessário um microscópio. E o microscópio só foi descoberto no ano de 1590, certo? Isso aqui é parte do histórico de descobrimento da célula. Então, 1590 foi descoberto o primeiro microscópio de luz,
E somente no ano de 1665, esse cara aqui, ó, que na biologia ele é muito conhecido, que é o Robert Hooke, ele começou a utilizar esses microscópios com o intuito de observar algumas estruturas vegetais. Então ele cortou um pedaço da casca de uma célula, que foi também chamada de cortiça, certo? Um pedaço de uma casca de um tronco de célula. Então, o que é que ele observou? Observou pequenas células, pequenas divisões que existiam. Quem viu lá aquela aula de prática experimental lembra bem. Então ele viu pequenos compartimentos, assim, ó, como estou representando aqui para vocês nesse desenho aqui, ó, alguns compartimentos similares aqui. Tem aqui nessa imagem, mas está muito pequeno. Então ele verificou compartimentos. E esses compartimentos aqui, inúmeros que existem, cada um é uma célula diferente. Então ele observou isso aqui. E ele sabia que no seu país existiam algumas indústrias e cada pessoa trabalhava em um local diferente. E esse local era chamado de celas. Essas células eram separadas, aqui tipo assim, ó. Aqui uma pessoa trabalhando, aqui outra, aqui separação. Então existia esse processo de separação para as pessoas trabalharem. Isso era chamado de célula. Então, por ele conhecer essas células que existiam, ele observou esses espaços na cortiça vegetal, nessa parte da casca vegetal, e ele deu o nome de célula, certo? Então chamou de célula. Esse nome de célula veio desse pesquisador aqui, conhecido como Robert Hooke, no ano de 1665. Já no ano de 1674, esse pesquisador aqui, chamado Leeuwenhoek, o que é que ele fez? Ele pegou algumas gotas de uma lagoa, a água que estava numa lagoa lá, e até fazer essa prática com vocês do primeiro ano, pegava uma água de uma lagoa, levava ao microscópio para observar a existência de alguns seres vivos. Então ele fez isso. Ele pegou a água que estava numa lagoa, levou ao microscópio e observou e viu alguns seres unicelulares se locomovendo. Então isso foi o que ele observou em 1674, o Leeuwenhoek. Já o Schleiden, o nome dele aqui é Schleiden, em 1838, já quase 200 anos depois, foi que ele confirmou que todos os vegetais eram dotados de células, aqui os vegetais, ele confirmou no ano de 1838. Já o Theodor Schwann, em 1839, só um ano depois, ele confirmou que todos os animais possuíam células, certo? Ele observou a existência de células também nos animais. Primeiro aqui, o Schleiden viu a existência de células nos vegetais. Apenas um ano depois, o Theodor Schwann, viu a existência de célula também nos animais, certo? E para terminar essa parte de histórico da célula, no ano de 1855, o Virchow, o que é que ele viu? Ele disse que toda célula de todos os organismos, toda célula que existe, sempre provém de outra. Sempre existe uma célula genitora e essa célula vai gerar duas células descendentes, certo? No processo de reprodução celular, divisão celular, certo? Então, essa parte aqui do descobrimento da célula que é muito interessante vocês terem esse conhecimento histórico de como se deu o descobrimento da célula e a confirmação de que a célula estava presente em todos os organismos vivos. Tranquilo? Seguindo. Então, pessoal, a partir desses autores que eu citei para vocês, que é a parte mais histórica do descobrimento das células, certo? Então, a partir desses pesquisadores, criou-se uma teoria que é conhecida como teoria celular. Então, é aqui que eu quero que vocês prestem mais atenção, porque aqui também é cobrado em muitos vestibulares conceitos dessa teoria celular. Então, o que é que diz essa teoria celular? Ela diz que todos os seres vivos são constituídos por células. Simples, né? A teoria celular, por enquanto. Então, só isso. Todos os seres vivos são constituídos por células. Isso é o que postula a teoria celular. Por conseguinte, todo ser vivo é constituído por células, mesmo conceito acima, exceto os vírus. Então, percebam aqui, ó, seres vivos diferentes. Aqui, ó, todos os seres vivos diferentes. Todos eles são constituídos por células. Porém, nessa teoria, ela diz que todo ser vivo é constituído por células, exceto os vírus. Por quê? Existe uma discussão na biologia que vários pesquisadores defendem que os vírus são seres vivos, outros dizem que os vírus não são seres vivos. Mais à frente vou citar um pouco dos vírus para vocês. Porém, saibam que os vírus não são formados por células. Independente dele ser considerado um ser vivo ou não, os vírus não possuem células, certo? Daqui a pouco eu vou falar da estrutura da célula para vocês conhecerem mais. Mas lembrem-se, anotem aí, os vírus não são formados por células.
certo? Então, seguindo a teoria celular, todo ser vivo é constituído por células, exceto os vírus, que não possuem células. Uma célula só surge de outra pré-existente, então uma célula só vai surgir de outra, uma célula não surge de maneira aleatória, do nada. Aqui é o processo de divisão das bactérias, então uma bactéria se dividindo e formando outra, e aqui o processo de divisão já nos seres eucariotos, que daqui a pouco eu vou detalhar para vocês o que é, uma célula também se dividindo em outra, então esse aqui é outro conceito da teoria celular. E o último é que todas as reações metabólicas ocorrem no interior das células. O que é uma reação metabólica? É o processo de síntese de substâncias, degradação de substâncias. O que é síntese de substâncias? A síntese de uma proteína, a síntese de um carboidrato, certo? Então, esses processos de reação metabólica sempre acontecem no interior das células. Aqui tem alguns exemplos. Síntese de substâncias, degradação de substâncias, processo de geração de energia, certo? Produção de energia para a manutenção da vida, processo de respiração, fermentação, todos os processos, todos esses processos, todas essas reações metabólicas ocorrem no interior das células. Então, anotem esses 3 tópicos aqui da teoria celular. No turno da tarde eu vou perguntar sobre isso e saibam responder, porque aqui estou dando o conceito. Então, as células elas são variadas, possuem variedade de formas, como nós vimos lá na parte inicial, de uma única célula, que era o zigoto, originou a diversidade de células que existe em um ser humano, certo? Então, as células, por serem variadas, também possuem tamanhos diferentes. Aqui está sendo demonstrada uma célula epitelial da nossa pele, então ela é para o seu bracinho, ela é para a sua perna, sua pele. Sua pele é formada por células, porque a pele é um órgão, certo? Então, as células da pele possuem cerca de 35 micrômetros de tamanho. A gente consegue observar o órgão pele, não consegue observar as células da pele. Para conseguir observar essas células, seria necessário levar ao microscópio, certo? Então, existem células pequenas aqui, como a célula da pele, que possui 35 micrômetros, como também existem células que são bem maiores, como o óvulo, que tem cerca de 100 a 200 micrômetros, e essa célula aqui é uma das únicas que é possível de ser visto a olho nu. Essa aqui, ó, grandona, o óvulo. Se for retirado o óvulo, que ele geralmente não sempre é formado no interior do organismo feminino, se for retirado de lá e levado para fora do organismo, é facilmente observável a olho nu, certo? Então, para vocês perceberem a variedade de formas, existem células que são bem pequenas, existem células que são maiores. As células são muito diversas em seu tamanho. Então, as formas das células. Quanto à relação da forma, estamos vendo que as células são muito variáveis. Quanto ao tamanho, quanto à forma, existem células que são esféricas, como eu estou demonstrando para vocês, um linfócito, que é uma das células de defesa que nós possuímos em nosso organismo. Aqui as células vermelhas, o eritrócitos, que são as células relacionadas ao transporte de oxigênio em nosso sangue. O óvulo, que também possui uma forma esférica, sempre possuem esse formato. Aqui, uma célula prismática, que tem forma de prisma, que aqui já é uma célula vegetal. Como também as células podem possuir um formato irregular. Aqui o espermatozoide, que é uma célula, possui um formato irregular por quê? Porque ele se locomove. Justamente esse processo de locomoção vai fazer com que essa célula não possua uma forma fixa, ela é variável. Como também uma célula caliciforme, que é uma célula que faz parte do sistema respiratório. O neurônio, que faz parte do sistema nervoso, é uma célula também que tem formato irregular, aqui tem o seu formato, para vocês perceberem que a célula não é a forma única, aquela forma redondinha aqui que é vista nas imagens. As células possuem variedades de tamanho e variedades também de formas, certo? Como também as células possuem uma variedade de funções. Aqui está sendo representada uma célula de defesa que nós possuímos em nosso organismo, os glóbulos brancos. São células que têm a função específica de defender o nosso corpo contra agentes invasores externos, contra vírus, contra bactérias. Então é uma das células que nós possuímos em nosso organismo. Outra célula, que aqui ó, os glóbulos vermelhos, nosso sangue. Quando sangramos, vemos logo aquela cor avermelhada. Isso é justamente das células vermelhas que nós possuímos em nosso sistema circulatório, nosso sistema sanguíneo, certo? Então essas células vermelhas têm a função de transporte de gases, já que as células do sistema nervoso têm a função de transmissão de sinais. Transmissão de sinais como assim? Você pega uma chapa quente lá, você está fritando alguma coisa, tocou na chapa quente, porque você tira logo a mão? Justamente porque o sistema nervoso, que é o centro de comando do organismo como um todo,
ele transmite sinais informando que a superfície está quente, tira a mão aí, que aí não dá certo. Então a transmissão de sinais está relacionada ao sistema nervoso e especificamente com a célula nervosa que é o neurônio, certo? E aqui as células musculares que fazem parte aí do nosso músculo. Então veja aí, seu braço, movimenta aí, movimenta sua perna. Esse processo de movimentação acontece graças às células musculares que existem no nosso músculo e tem a função de contração. Então percebam, as células têm variedade de funções quanto à sua atuação, defesa, transporte de gases, transmissão de sinais, contração. As células não possuem um formato igual, tem algumas que possuem formato irregulares, outras possuem um formato regular, outras possuem um tamanho menor, outras um tamanho menor. Então as células são muito variáveis na sua forma e na sua função, cada uma com um tamanho específico, cada uma com sua função específica, certo? Então, ó, outro conceito que é bem interessante para vocês é que os mais variados organismos vivos que existem, eles são bem diferentes por fora. Então percebam, uma barata, o que é que tem a ver uma barata com porco, com pito? São bem diferentes mesmo na parte externa, porém na parte interna, porque na parte interna, nas suas células, eles são bastante semelhantes, certo? Eles apresentam uma química basilar bem similar. Os conceitos que nós estudamos anteriormente foi o quê? Proteínas, carboidratos, lipídios. Eles existem no interior da célula, cada um desempenhando a sua função específica. Então, na parte interna, na parte do interior celular, no interior do organismo, cada um é bem semelhante, por mais que sejam diferentes externamente, internamente, as suas células, os seus compostos inorgânicos e orgânicos são bem similares, certo? Seguindo. Então agora vamos fazer o processo de organização dos seres vivos de acordo com o número de suas células. Então percebam, os seres vivos eles podem ser divididos em unicelulares, isso aí eu acho que vocês já viram no ensino fundamental. Então os seres vivos que possuem apenas uma única célula para sobreviver são conhecidos como unicelulares, certo? Um exemplo, bactérias aqui, ó, protozoários, algumas algas, leveduras, são organismos que só precisam de uma única célula para sobreviver. Então, os organismos vivos podem ser organizados de acordo com o seu número de células. Quais são os unicelulares? São aqueles que precisam de uma única célula para sobreviver, para desempenhar todas as suas funções. Aqui os exemplos de cada um, certo? Aqui é um protozoário, essa imagem aqui é uma bactéria. Porém, existem também as algas e leveduras, que também possuem uma única célula que executa todas as funções necessárias para a sua sobrevivência. Também os seres vivos eles podem ser pluricelulares, que são aqueles que são formados por muitas células, que no caso tem um ser humano, olhe para você, se é um ser humaninho que é pluricelular, se possui várias células, cerca de trilhões, um número tão grande que é até de falar e imaginar é difícil. Então os pluricelulares são aqueles formados por muitas células, por mais de uma célula. Então aqui alguns exemplos, ó, animais, aqui é uma capivarazinha, os vegetais, todos os vegetais são formados por mais de uma célula, são pluricelulares. A maioria dos fungos também são pluricelulares, aqui os fungozinhos, ó, representando para vocês. Então, de acordo com a quantidade de células, os seres vivos podem ser divididos em unicelulares e pluricelulares. Conceito simples, vamos seguir adiante. Então, como todos os seres vivos eles são formados por células, sejam unicelulares ou pluricelulares, essas células elas são de dois tipos. Então, as células são de dois tipos, certo? As células podem ser procarióticas ou a célula pode ser eucariótica. Isso aqui é um conceito que vocês precisam saber e não pode sair do primeiro ano sem saber, não pode sair do primeiro ano não sabendo disso, certo? Então, ó, qual é a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica? Primeira diferença, aqui no nome, ó, procarióticas, esse pro significa antes, tá? O Azinho aqui é o NT, antes, esse carioteca significa núcleo, certo? Então é antes do núcleo, carioteca, que é a membrana que envolve o material genético, certo? Então, os seres procarióticos, o que é um ser procariótico, é aquele que possui células sem núcleo, simples, né? Então, seres que possuem sua célula sem o núcleo são chamados de procarióticos. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo quem são esses seres procarióticos, certo? Então lembrem-se que os seres procarióticos são aqueles que não possuem núcleo e envolvendo o seu material genético. Esse material genético aqui está solto
o citoplasma da célula. Então, ó, material genéticozinho solto, não possui núcleo envolvendo, é chamado de procariótico. E os seres eucarióticos, quem são? São os seres que possuem um núcleo envolvendo o seu material genético. Diferença entre as células procarióticas para eucarióticas. Os eucariotos possuem núcleo, os procariotos não possuem núcleo envolvendo o seu material genético, certo? Então, quais são os organismos que possuem célula procariótica e quais são os organismos que possuem células eucarióticas? Já as bactérias e cianobactérias, aqui está falando algas azuis, mas hoje em dia é chamado de cianobactérias, esses aqui ó, apresentam células em sua constituição procarióticas. Todas as células das bactérias e cianobactérias são procarióticas, ou seja, não possuem núcleo envolvendo material genético. Já os animais, os vegetais, os fungos e os protozoários são todos constituídos de células eucarióticas. Então, nós, seres vivos, seres humanos, corrigindo, seres vivos são todos aqui apresentados, nós, seres humanos, todas as nossas células do ser humano, de eu e de você que está escutando essa videoaula, é constituído por células eucarióticas. Nós não possuímos células procarióticas. Por quê? Só possui célula procariótica as bactérias, cianobactérias, e tem outro grupo que são as arqueobactérias. E os outros demais, animais, vegetais, fungos, protozoários, todos possuem células eucarióticas. Espero que vocês tenham captado aí a diferença entre esse tipo de célula. Vou colocar uma questãozinha no turno da tarde. Então, ó, por mais que as células sejam procarióticas e eucarióticas, certo? Dois tipos, já falei a diferença para vocês. A diferença está no núcleo, essa aqui possui, essa daqui não possui. Porém, ambas, as duas, tanto o eucarioto como o procarioto, possuem três estruturas em comum. Já vou adiantar aqui para vocês. Tanto as células procarióticas como as eucarióticas possuem três estruturas em comum. Quais são essas três estruturas em comum? Membrana, que é a membrana plasmática, que tem por função delimitar o espaço interno da célula do espaço externo, do espaço de fora da célula. Ela vai envolver a célula, também controlar as substâncias que vão entrar e sair da célula, certo? Tem uma capa que delimita o espaço interno e separa a célula de tudo que está dentro do que está fora da célula. O citoplasma, que é a região que está após a membrana plasmática, que é uma região que possui um líquido, que é chamado de citosol, e nele, se vocês perceberem aqui, ó, tem um monte de organelazinhas aqui nessa célula aqui, ó, eucariótica, porém na procariótica não possui, mas eles ambos possuem membrana e citoplasma. Esse citoplasma aqui das eucarióticas é mais preenchido por organelas, que vai ser tema da nossa aula que vem. As procarióticas não possuem essa quantidade grande de organelas, mas também possuem citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o material genético. E a última estrutura que ambas as células possuem é material genético. Tanto as células procarióticas como as células eucarióticas possuem material genético. A diferença, nas células procarióticas, o material genético está disperso no citoplasma. E já que nas células eucarióticas, o material genético está dentro do núcleo. Então saibam que essas células aqui são diferentes. Uma é eucariótica, que possui núcleo. Essa aqui é procariótica, não possui núcleo. Porém, ambas possuem três partes iguais, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. A membrana plasmática delimita o meio interno aqui, ó, da porção externa. O citoplasma é o líquido aquoso, é a região aqui que se situa entre a membrana plasmática e o material genético, e dentro do citoplasma fica presente um líquido aquoso que é chamado de citosol, certo? E o material genético, que é o centro de comando da atividade celular. Todos os dois possuem. Somente aqui nas procarióticas ele está disperso no citoplasma. E esse aqui está chamado de nucleóide, porque nucleóide é a região que esse material genético está situado. E aqui o material genético das eucarióticas está dentro do núcleo. Então, células diferentes, porém possuem três partes que são similares entre elas. Tranquilo? Seguindo. Então, se eu colocar uma fotozinha dessa aqui para vocês e perguntar qual a semelhança entre esses organismos. Aqui tem um vegetal, aqui tem um fungo, aqui tem bactérias e aqui tem um animal. Esses três aqui, que eu estou marcando aqui, possuem células eucarióticas em sua constituição e as bactérias possuem células procarióticas. Mas qual é a semelhança entre eles? Diz essa pergunta também em sala de aula. Acabei de responder: membrana, citoplasma e o material genético. Eles possuem em comum essas três estruturas. Então, se ainda não ficou claro para vocês, vou dar mais uma colherzinha de chá
E vou citar novamente, só para enfatizar para vocês, que isso é muito importante para essa aula, vocês terem conhecimento, quais são os seres procariontes, quais são os seres procariontes e quais as suas características. Então, falei para vocês, os principais seres procariontes são as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. E qual o conceito de um ser procarionte? São aqueles que as células não apresentam um núcleo envolvendo o seu material genético. Então, olha aqui a foto, vocês percebam, ó, o material genético está disperso no citoplasma, lembrando, como entre as células, material genético, citoplasma e membrana plasmática. Então, os procariontes não possuem um núcleo envolvendo o seu material genético. E a região no qual o seu material genético está localizada é chamada de nucleóide. Certo? Espero que tenha ficado claro aí os procariontes para vocês. E a única organela que os procariontes possuem, a única organela, são os ribossomos. Os ribossomos estão relacionados com o processo de produção de proteínas, certo? Produção, aqui ó, simplificado, de proteínas. Anotem aí no caderno. A única organela presente nos procariontes são os ribossomos, certo? Nós vamos ver mais detalhadamente as organelas na aula da semana que vem. Já os eucariontes são diferentes dos procariontes porque possuem um núcleo bem definido, aqui um núcleozinho, ó, tanto na célula, nessa eucarionte aqui que é um animal, esse aqui é uma célula eucarionte vegetal. Já citei para vocês lá atrás, vou citar aqui novamente, quais organismos possuem a célula eucariótica. Então, a diferença é que os eucariontes possuem núcleo bem definido, envolvendo o material genético. O material genético está situado dentro do núcleo nos seres eucariontes. Outra característica, além do núcleo, os seres eucariontes possuem membranas internas que está envolvendo essas estruturas aqui, que eu estou demonstrando para vocês que são as organelas. Só para fazer uma analogia, qualquer esporte aí, eu vou dar o exemplo do futebol. No futebol existe um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meio de campo, um atacante. Dentro do campo, cada um possui a sua função. O zagueiro defender, o meio de campo armar a jogada para o atacante fazer o gol. O atacante fazer gol, o goleiro defender. Então, num futebol, cada jogadorzinho tem a sua função. E aqui na célula, cada organelazinha dessa aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui no interior, cada uma possui a sua função para fazer com que a célula permaneça viva. Lembrando, a célula permanecendo viva, o tecido permanece vivo, o órgão permanece vivo, o ser humano permanece vivo. Como o ser humano, como todos os animais que possuem células. Como nós vemos na teoria celular, que todo ser vivo possui células. Então, nessas células aqui dos eucariontes, existem organelas e essas organelas têm diferentes funções. Qual é a função de cada uma, professor? Aqui tem o nome de cada uma. Qual é a função de cada uma? Tema da aula que vem. Então, segura aí a ansiedade. Além disso, essas células eucariontes, no geral, são mais complexas e maiores do que as células procarióticas. E quais são os organismos que as possuem? Vamos lá. Tem organismos eucariontes unicelulares. Quem são eles? Os protozoários e as leveduras. Os protozoários aqui, esse aqui estou representando para vocês, chamado de paramécium. Ele é um ser muito pequeno, só existir um microscópio. Uma prática que eu faria com vocês é tirar uma água de uma lagoa, de um lago, e levar o microscópio. Dá para observar claramente esse organismo aqui, eles estão locomovendo, é muito interessante. Se a gente voltar esse ano ainda, eu pretendo fazer essa aula prática. Então, os protozoários são eucariontes e unicelulares. E as leveduras, aqui está representada, é um fungo. Esse fungo aqui tem função importante de participar do processo de fermentação alcoólica da cerveja, participar da formação do pão, muito interessante. Quem tiver interesse aí, depois pesquisa aí sobre levedura no Google, muito interessante. É um ser eucarioto e unicelular. Como também existem alguns seres eucariontes que são pluricelulares. Quem são eles? Os animais, os fungos na maioria, certo? A maioria são pluricelulares, somente as leveduras são unicelulares. E aqui os vegetais também são eucariontes e pluricelulares. Então percebam que existem eucariontes que são unicelulares e existem alguns eucariontes que são pluricelulares. Já os procariontes, eles só são unicelulares. E quem são? Bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Todos são unicelulares. Já nos seres que possuem a célula eucariótica, existem alguns que são unicelulares e tem outros que são pluricelulares, como aqui esses exemplos que eu citei para vocês. Essa imagem aqui eu represento para vocês duas células eucarióticas. Por que são eucarióticas? Porque possuem núcleo envolvendo material genético. Porém, essa da esquerda aqui é uma célula presente nos animais.
Essa daqui é uma célula eucariótica presente nos vegetais. Então percebam, olhe para um e para outro. Dê uma pausa aí nesse vídeo e observem uma e outra. Vocês devem perceber três diferenças. Então veja aí se vocês conseguem observar quais as diferenças entre uma e outra. Vou dar 2 segundos. Passou. Então, ó, percebam que nessa célula vegetal aqui existe a presença dessa organela aqui, que é chamada de cloroplasto, certo? Por que as células vegetais possuem cloroplastos? Porque as células vegetais fazem fotossíntese e essa organela aqui que está presente nos vegetais e não está presente nos animais está relacionada ao processo de produção de energia a partir da produção de energia a partir da luz solar, que é o processo de fotossíntese, certo? Então, os cloroplastos estão presentes nas células vegetais, mas não estão presentes nas células animais. Os animais não produzem energia a partir do sol. Nós somos heterótrofos, certo? Lembra aí o conceito de heterotrofia, que eu falei em sala de aula. Se não lembrar, pesquisa aí no caderno, que eu falei para você já. Outra estrutura presente nas células vegetais, que não está presente nas células animais, é essa estrutura aqui chamada de vacúolo, certo? Então, o vacúolo, se perceberem, é bem grande aqui na célula vegetal, e ele tem função de armazenar uma grande quantidade de água e trocar a água da célula com o meio externo da célula. E também ele tem função de depositar uma grande quantidade de substâncias, proteínas, carboidratos, alguns sais minerais. Então são armazenados aqui no interior desse vacúolo, que está presente na célula vegetal e não está presente na célula animal, certo? E a outra estrutura e última, espero que vocês tenham percebido, é a parede celular. Deixa eu marcar aqui as três estruturas que estão presentes na célula vegetal e não está presente na célula animal. A outra estrutura presente nas células vegetais é a parede celular, composta por celulose, que os vegetais possuem e a célula animal não possui, certo? Então, exemplo bem tranquilo, espero que tenha sido fácil para vocês perceberem que os animais possuem células eucarióticas, os vegetais também possuem células eucarióticas, porém, as células vegetais possuem algumas diferenças com relação às células animais. E aqui eu sei para vocês as três diferenças que essa célula vegetal possui e a célula animal não possui, certo? A partir desse conhecimento, que eu passei para vocês, esses breves conhecimentos, seres unicelulares, seres pluricelulares, células procarióticas, células eucarióticas, que os mais variados organismos possuem, isso é possível detalhar os seres vivos em uma árvore, fazer uma divisão dos seres que possuem células eucarióticas, isso na biologia é chamado de taxonomia, certo? Quando a gente vai fazer a classificação dos seres vivos. Isso aí eu vou focar principalmente com vocês no segundo ano, espero que todos estejam no segundo ano, não fiquem retidos no primeiro, ó, faz aí as atividades. Então, a partir desse conhecimento da biologia, é possível dividir os seres vivos e um dos processos de divisão dos seres vivos é a partir da sua estrutura celular. Aqui, ó, os eucariotos são todos aqueles que possuem a célula eucariótica em sua composição. E esses outros aqui, ó, chamados tanto de arqueobactérias como bactérias, são organismos que possuem a célula procariótica em sua composição, certo? As bactérias e as arqueobactérias. Professor, qual a diferença entre arqueobactérias e bactérias? Essa daqui, chamada de arqueobactérias, elas vivem em condições extremas principalmente. Vivem em condições de uma altas temperaturas, 120 graus, as arqueobactérias estão presentes. Ambientes com uma grande salinidade, as arqueobactérias estão presentes. Então, as arqueobactérias também são chamadas de extremófilas, vivem em ambientes extremos, certo? Os dois aqui, esses dois grupos, são compostos por células procarióticas. E aqui, os eucariotos são todos aqueles organismos que possuem a célula eucariótica na sua composição. Já falei para vocês quais são os organismos que possuem a célula eucariótica em sua composição, certo? Se não, professor, ainda não sei. Volta aí o videozinho e assiste novamente. Então, pessoal, vou até aparecer para vocês aqui para finalizar essa aula. Lembrem-se lá da teoria celular, que eu falei para vocês que todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus, certo? Então, os vírus, eles não se encaixam em nenhum dos reinos atuais por serem partículas infectantes que não possuem células, então eles não se encaixam em nenhum dos reinos atuais. Os reinos atuais são os reinos animais, o reino plantae, que é dos vegetais, o reino dos fungos, os protistas, e o reino monera, que é o das bactérias. Então, todos os reinos que existem são compostos por organismos que possuem células em sua composição. Os vírus já não possuem. Aqui estão algumas das características que os vírus possuem, certo? Os vírus são agentes infecciosos acelulares, que acelulares, esse aqui vem do prefixo de negação,
eles não possuem célula em sua composição, certo? Então, saibam dessa informação. E a segunda característica dos vírus é não possuírem metabolismo próprio, certo? Fora de uma célula hospedeira, os vírus não têm nenhuma utilidade, eles são inertes, são partículas sem utilidade, digamos assim. Porém, ao entrar em um possível hospedeiro aqui, ó, ao ele entrar, se tornar um parasita, tanto nos protozoários, como nos fungos, como nas bactérias, como na célula vegetal, como na célula animal, somente ele, ao adentrar em uma dessas células, é que ele pode realizar suas funções e completar o seu ciclo reprodutivo, certo? Mas lembrando, fora de uma célula hospedeira, os vírus são inertes, não têm nenhuma funcionalidade. Eles precisam entrar em uma célula para só depois realizar as suas funções. Então aqui é algumas das características dos vírus. São seres acelulares e sem metabolismo próprio. Eles necessitam entrar em um hospedeiro para completar o seu ciclo e reproduzir-se. No segundo ano, vamos ver especificamente o estudo detalhado dos vírus. Aqui está representando alguns dos vírus existentes e o que é bem comentado nos dias atuais é aqui o coronavírus. Fora do organismo hospedeiro, no caso o ser humano, não tem nenhuma utilidade, morre com um determinado período de tempo, certo? Porém, ao entrar nas células humanas é que aí ele ocasiona um monte de efeitos adversos, certo? Então aqui algumas das características que os vírus possuem. A principal que vocês precisam saber é que os vírus são acelulares, certo? E a outra, que também é principal, não possui metabolismo próprio. Então aqui na parte da estrutura dos vírus, o material genético dos vírus pode ser composto de DNA ou RNA. Lembra da aula passada que eu comentei para vocês? DNA e RNA. Então os vírus podem ser compostos de DNA ou RNA como seu material genético. A segunda estrutura que está presente nos vírus, aqui percebam o material genético, que pode ser composto de DNA ou RNA. A segunda estrutura que todos os vírus possuem é um capsídeo viral, certo? É uma estrutura de proteínas que envolve o material genético do vírus. Então, os vírus são compostos de material genético e capsídeo viral, chamado de um vírus não envelopado. Porém, existem vírus que possuem um envelope. Existem vírus que possuem a estrutura que é externa a esse capsídeo aqui, que é composto por proteínas, certo? Então, existem vírus não envelopados, que são aqueles que possuem apenas o material genético e esse capsídeo viral, que é formado por proteínas. E existem outros vírus que são envelopados, que são aqueles que possuem material genético, possuem capsídeo e ainda possuem um envelope para proteger esse capsídeo que os vírus possuem, certo? Então aqui é a estrutura que os vírus possuem, especificamente esse coronavírus que nós estamos vendo atualmente, ele possui envelope, possui o capsídeo viral e possui material genético. O material genético desse coronavírus é composto por RNA, certo? Então aqui falamos brevemente dos vírus, mas o foco principal da nossa aula de hoje foram as células, certo? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, anotem todos os conceitos. Se não captou todos os conceitos, voltem esse vídeo, anotem tudo novamente, porque essa é a vantagem da videoaula. Vocês podem ver e rever quantas vezes quiserem e no horário mais propício. Tem esse horário da aula, que é o específico para vocês assistirem, mas se quiser assistir no turno da tarde ou no turno da noite, está disponível para vocês. Então no turno da tarde estarei colocando um exercício para que vocês venham a responder e não façam de todo jeito. Façam com atenção para que possam tirar uma boa nota. Então, até semana que vem, pessoal.